Olá, sou a professora Andréia Meira. Nós vamos trabalhar aqui a resolução de um problema de juros simples. Só que em vez de calcular o valor dos juros, aqui nós vamos calcular o valor do tempo de aplicação. A fórmula continua sendo a mesma, né? É o J-CIT, mas a gente resolve aqui como uma equação de primeiro grau. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui no problema. Nós temos aqui um capital de R$ 1.000 aplicado então a uma taxa de juros simples de 2% ao mês, que rendeu um montante de 1.300 após um certo tempo. E ele quer então saber, olha só a pergunta, qual é o tempo de aplicação? Então a pergunta está aqui, tempo de aplicação. Então é isso que a gente vai precisar descobrir, tá? E claro que, né? Nós vamos primeiro, então, fazer a coleta dos dados, aqui para fazer a troca na fórmula. Como eu falei, a fórmula continua sendo a mesma, que é os juros igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós só vamos fazer uma troca ali para resolver como uma equação do primeiro grau, tá? Nós temos ali um montante. Montante de quanto? R$ 1.300. R$ 1.300, tá? Nós temos também os juros, a gente ainda não sabe, a gente vai descobrir aqui o valor dos juros, tá? O capital, nós já sabemos, é R$ 1.000. A taxa, 2%. 2, lembrando que tem que ser dividido por 100, porque nós vamos trabalhar ele no valor decimal. Então, 2%, que é 2 dividido por 100, que é igual a 0,02, tá? E o tempo é o que a gente quer saber, que pode ser o nosso x aqui, né? Se a gente vai trabalhar uma equação do primeiro grau, a gente pode chamar de x da equação, tá? Então aqui os juros, como que eu faço para descobrir os juros? O que é um montante? Vamos lá? Olha só, vou colocar aqui nesse cantinho, tá? O montante é os juros mais o capital, certo? Montante é os juros mais capital. Eu tenho um montante de quanto? 1.300. Que é igual os juros que eu ainda não sei, mais o capital de R$ 1.000. Isso aqui é o que eu quero saber, os juros. Isso aqui, então, eu vou passar para o outro lado, trocando o sinal. Trocou de lado, trocou o sinal, como uma equação do primeiro grau, né? Então, eu vou ter aqui 1.300, é positivo, fica negativo, que é igual ao valor dos juros. 1.300 menos 1.000 vai ficar 300. 300 é o valor do meu juros. Então, aqui eu já descobri o valor dos juros também, que é igual a 300. E agora eu posso trabalhar aqui, então, a minha fórmula, tá? Como que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou colocar aqui como está, tá? Então, eu tenho juros, que é 300, igual o capital, que é 1.000, vezes, né? Vou colocar pontinho, tá? Vezes a taxa, que é 0,02, vezes o tempo. O tempo é o que eu quero saber. Como é o tempo que eu quero saber, eu vou trazer isso para o lado esquerdo, porque é uma equação. E eu vou chamar esse t de x. Então, eu vou chamar ele de x, tá? E não mais de t, tá? Vou chamar ele de x. Porque é uma equação, vamos trabalhar ele com x, tá? Então, eu vou passar ele para o ladinho de cá para ficar mais bonitinho. Então, trago para cá. 1.000
vezes 0,02 vezes x igual a 300. Tá vendo que eu só fiz a transferência de lado? Peguei esse lado, trouxe ele todo para cá e esse lado trouxe ele para cá. Só já coloquei ele no lado bonitinho. Agora sim eu faço a multiplicação desses três valores aqui, tá? 1000 vezes 0,02 vezes x fica 20x igual a 300. X é igual a 300 dividido por 20, corta esse 0, 30 dividido por 2 vai dar 15. Descobri o valor do meu x. Lembrando que o meu x é o quê? O meu tempo. Então, eu queria descobrir quanto tempo eu tenho de aplicação. Então, eu tenho quanto tempo de aplicação? 15 meses. Então, isso é que eu queria fazer. Então, aqui, o que eu fiz? Montei a fórmula, né? Aqui é o meu J, aqui é meu capital, aqui é a minha taxa, aqui é meu tempo. Fiz a troca de lado, peguei tudo que estava desse lado, trouxe para esse lado, e os juros eu trouxe para o lado direito, multipliquei e dividi como uma equaçãozinha do primeiro grau.